que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Bom dia. Que a sabedoria de Deus nos instrua, que os olhos de Deus nos vigiem, que os ouvidos de Deus nos ouçam, que a palavra de Deus nos fale suavemente, que as mãos de Deus nos defenda e nos proteja, livrando de todo o mal. Amém. Uma oração, nossa irmã Lielza, lá do bairro Jardim Surubi. Um abraço, um abração para o Luiz também. Você que participa das nossas redes sociais, nossos irmãos que têm cooperado também para que a gente possa fazer o programa Ponto de Encontro. O nosso abraço. Bom, e a gente vai falar também aqui, vamos ver o que está dizendo nas redes sociais aqui, nós temos mais grupos. A gente vai citar aqui os grupos que participam conosco. Temos aqui prontos para a batalha, Calvário, lugar de renúncia. Esse grupo é lá do Rio de Janeiro. Nosso irmão Carlos Branco, muitas mensagens. Até sugiro que você entre lá para você participar ali de dicas, né? Muito importante, principalmente acerca da palavra de Deus. A gente vai ver aqui dos nossos irmãos lá do Rio de Janeiro, até uma mensagem interessante. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas obras. Irmã Rosângela, do Rio de Janeiro, também nosso irmão Ademir, mandando a paz do Senhor. Muita gente, não dá para ler tudo, porque além de ser muitas pessoas, são vários grupos. Uma mensagem aqui em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Uma mensagem do grupo o Calvário, um lugar de renúncia, lá do Rio de Janeiro. Muitos irmãos participando aqui através das redes sociais. Seja você sempre, afinal, quem gosta de você não te muda, e sim te completa. Procure sempre fazer o que é necessário, logo após o que for possível. Se esforce um pouco mais e tente o impossível. Bom, nossos irmãos do grupo Calvário, um lugar de renúncia do Rio de Janeiro, muita coisa boa, tem áudios também, vídeos, né? Enfim, muito interessante o grupo Calvário, lugar de renúncia. Também prontos para a batalha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui rapidinho, antes de nós começarmos ouvir nossos irmãos. Também está dizendo aqui nossa irmã Carmen, também do Rio de Janeiro. Vim trazer meu carinho, meu abraço e me desejo de uma ótima tarde de domingo também, né? Tá bom, os irmãos participando, grupo prontos para a batalha. É só você, desejo que seu domingo seja cheio de amor, paz, alegria e bênção de Deus. Enfim, esse é as nossas redes sociais, através do WhatsApp 998995666. Você pode participar. Faça como nossos irmãos do grupo Prontos para a Batalha, Calvário, um lugar de renúncia. Temos também missionários, somos um lá da Paraíba, nosso irmão pastor Rafael. Grupos, temos também o grupo Oração da Promessa, do nosso irmão Luciano. Enfim, muita gente participando. 11h07. A gente quer dizer para você que temos hoje também a nossa enquete. Nós estamos sem áudio aqui no estúdio, né? Por favor, Luiz, a nossa escuta, nosso retorno, por favor. A gente vai, no transcorrer do programa, citar também alguns acontecimentos que envolveram aí a semana, que além do tempo passar depressa, mas muitas coisas têm acontecido. Bom dia, o nosso assistente de estúdio Wilson Malvar. Tudo isso capitaneado pelo nosso diretor de programação, Roberto Carlos Carvalho. Bom dia, Wilson Malvar. Bom dia, irmão Celso. Bom dia a todos os ouvintes e à equipe do programa Ponto de Encontro. Bom, daqui a pouco a gente vai ouvir também a nossa pesquisa da semana,
que foi acerca das guerras. Por que os homens fazem as guerras? Você vê sentido algum nas guerras? Bom, e o que a palavra de Deus diz acerca disso? A gente ouviu lá na comarca de Itaperuna, no fórum desembargador Amaro Martins de Almeida, algumas pessoas, alguns funcionários e algumas pessoas que passavam por ali, e também na Feira Livre de Itaperuna colhemos alguns depoimentos, pessoas crentes, pessoas católicas, pessoas também que não professam religião nenhuma. A guerra, afinal de contas, a guerra está dentro do contexto da nossa civilização. O que você acha? Temos também o telefone da Rádio Itaperuna, 3824-1410. Nós temos também o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical Ponto de Encontro. Você entra lá, você vai checar alguns temas que já foram tratados aqui ao longo do programa, muito sabiamente aqui falado com o Dr. Hernani, pastor Ronaldo Espoche, pastor Lino Vieira Pacheco, o evangelista Alexandre e outros passaram por aqui e deixaram as suas contribuições de muita relevância no que diz a pregação da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Bom, nós temos também nosso quadro, daqui a pouco a gente vai também parabenizar os aniversariantes do dia, e você se inclua também aí, se sinta abraçado pela equipe do programa Ponto de Encontro. 11h09, programa Ponto de Encontro, através da Rádio Itaperuna aqui. A gente está falando dessa manhã que daqui a pouco o Dr. Hernani deve estar chegando, daqui a pouco, eu digo daqui a alguns dias, né? Você continua orando para que Deus possa abençoar e fazer aquilo que lhe apraz. Bom, a gente vai passar agora para os nossos alôs. Vou mandar nosso alô ali para Vinhosa, bairro São Mateus, Laje do Muriaé. Também eu quero mandar ali na SEAP, para o Celino, um abraço para o Celino, em São José de Ubá, também em Aré, algumas pessoas que têm participado conosco, pessoas que nem são cristãs, mas têm ouvido o programa Ponto de Encontro. Nosso abraço e deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. 11h10. Você quer mandar algum alô, Wilson Malvar? Eu gostaria de mandar um alô para o meu amigo e líder, né, Júnior. Um abraço para o meu pastor Ricardo, da Igreja Central de Itaperuna. E a todos os nossos ouvintes, né, que sejam eles cristãos ou não, mas que aprendem com a gente, né, escuta as nossas opiniões e também dão as opiniões cabíveis. Bom, a gente vai abordar no programa Ponto de Encontro hoje algumas coisas que nos chamaram bastante atenção, e dentre elas, na semana que estamos em curso, aliás, hoje é o primeiro dia da semana, obviamente a semana que se encerrou. Olha só, o que você faria se o mundo fosse acabar? Sempre continua aparecendo, ou melhor, aparece de tempos em tempos alguém que sugere que o mundo deve acabar a qualquer momento, mas sem nenhum embasamento no que diz a palavra de Deus. Olha, numerólogo britânico afirma que o planeta vai acabar amanhã, seria no sábado, essa notícia de sexta-feira. Numerólogo britânico afirma que o planeta vai colidir amanhã com a Terra e tudo vai pelos ares. O que você acha disso? Sempre alguém, isso não é novidade, predizendo o fim do mundo. Lembra da Bíblia fala que essas coisas iriam acontecer, não é verdade, Wilson? Com certeza, tem sempre alguém querendo acabar com o mundo antecipadamente, né? E a gente vai ver também no transcorrer do programa aqui o que as pessoas acharam desta declaração. O mundo não acabou, né? Pelo jeito, né? Foi a notícia de sexta-feira. Pois é, então, sim, de repente o mundo pode ter acabado para aquele que foi chamado aí, na Bíblia diz que Deus chama as pessoas para a eternidade. De repente, acabou esse mundo aqui, mas vai começar a eternidade, amigo. A Bíblia fala que após a morte segue-se o juízo de Deus. Você fecha os olhos para esse mundo, então esse mundo acabou para você. Mas aí vai começar a eternidade, não é? Pelo menos, quem sabe, esse numerólogo deve estar servindo para despertar as pessoas quanto à vida eterna. Também
A gente vai citar aqui, olha só, rapaz, e o México, a terra continua abalando no México, que coisa tremenda. Ao mesmo tempo que nós ficamos tristes de vendo aquelas cenas, mas ao mesmo tempo entendemos que é cumprimento da palavra de Deus, né? Bom, 11 horas e agora está passando rápido. Nós tem também o programa Variedades, quero lembrar que hoje com bastante assuntos e tudo correlacionados com a palavra de Deus. Iremos contextualizar os acontecimentos dos nossos dias com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala acerca dos nossos dias? O que a palavra de Deus fala acerca dos acontecimentos? Deus deixou a humanidade sem nenhuma informação quanto às coisas do futuro, quanto às coisas escatológicas. Isso a teologia chama de escatologia, que é o estudo, né, das coisas futuras, dos eventos futuros. Então, será que Deus deixou a nossa civilização à margem, ou seja, desinformada acerca de tudo isso que nós estamos vendo e das coisas que ainda irão acontecer? Bom, também você vai ficar sabendo através do programa Ponto de Encontro. Nós temos também nosso Facebook, Rádio Escola, tudo junto. Depois espaço Bíblica Dominical. Também você pode opinar, dar sugestões e serão bem-vindas para a nossa realização do programa dos domingos. Bom, vamos cantar parabéns para os nossos aniversariantes? Maria Luísa, lá da SEAB, a congregação ali pastoreada pelo pastor Elias Peçanha, missionária Celina Bezerra, uma garotinha completando mais um aniversário. Ela é neta, parece, de nossa irmã Elzi. E você também que aniversaria no dia de hoje, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. A gente viu até aqui numa das redes sociais, uma coisa que a gente fala sempre, a vida... O que é a vida, Wilson? Aproveitar que o nosso Wilson está aqui, lá já mexendo ali, conectando nas redes sociais, mas o que é a vida? O dom da vida, Wilson, para você? Bom, o dom da vida é algo que foi, logicamente, né, criado por Deus. E o dom da vida é a gente adorar a Deus de forma humana, em forma como Deus disse, né, ao Espírito Santo e aos 4 seres viventes, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Bom, você está fazendo aniversário? Olha, você realmente é duplamente abençoado, porque veio ao mundo. Eu entendo que você só de você vir ao mundo já é uma dádiva, né? A vida é uma dádiva. É verdade. Né? Foi um projeto de Deus. Deus quis que você viesse. Deus planejou, né? A própria ciência, né, explica para que haja o nascimento, ou seja, do indivíduo, o ser humano. É uma luta, né? Eu trabalhei em laboratório, já trabalhei com biólogos, enfim, e que mostra que a vida realmente, como é preciosa. Se você soubesse o quanto foi difícil você estar aqui, né? A própria ciência, se você entrou num laboratório, por exemplo, você vai entender o que eu estou falando aqui, né? Então valorize a vida. Vamos orar pelos aniversariantes? O irmão Wilson, faça uma oração, por favor. Senhor Deus, nesse domingo, meu Pai, nessa hora, eu peço que o Senhor abençoe, Deus, aos nossos aniversariantes, aqueles que mais um ano estão aqui para a honra e glória do Teu nome, Deus. Abençoe, Pai, trazendo alegria em suas casas, em seus corações, livrando-os de todo mal, cada aniversariante representado, que está representando a família também, Deus. Dai um domingo de paz, Senhor, também aos nossos ouvintes. Senhor, que se há alguma tristeza, alguma lembrança que eles tenham de que não provenha do Senhor, que por misericórdia caia por terra. Toma, Deus, a vida deles em Tuas mãos. Abençoe-os, que eles possam comemorar bastante e curtir esse domingo que o Senhor determinou para que a gente pudesse passar com os nossos familiares, pudesse descansar da nossa rotina. Abençoa, Deus, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Para que mais um ano eles possam comemorar e assim sendo feita a sua vontade, Deus. Amém. Amém. Antes de nós começarmos a abrir aqui as nossas redes sociais,
mais propriamente o WhatsApp, onde teremos aqui depoimentos acerca da nossa pesquisa. Algumas manchetes, passagem aqui, en passant. Coreia faz novas ameaças aos Estados Unidos. Olha, para falar, nosso tema fala de guerra hoje, né? Coreia faz novas ameaças aos Estados Unidos. O presidente americano, por sua vez, retrucou, dizendo que o presidente norte-coreano não passa de um louco que nem se importa com a possível morte aí de muitas pessoas, digamos assim, do seu povo. México nega que menina esteja sobre escombros de escola. É o famoso fake. As notícias falsas que hoje nas mídias sociais é um problema sério também. Né? A notícia é passada sem embasamento algum e sem comprometimento, realmente checar se a coisa é verdade. Diz que não é a primeira vez que acontece isso não, né? No terremoto de 1985 também ficou-se apregoando que um garoto estava sobrevivendo depois de não sei quantos dias, 2 semanas, e você sabe, isso tende também a ficar aquela coisa meia, não só misteriosa, mas também aquela coisa leva para o lado místico, né? Aí já vão chamar o garoto de santo, aquela coisa toda. Bom, e mais uma vez as autoridades mexicanas tiveram que desmentir que a tal garota que foi veiculada nos mais diversos meios de jornais, de comunicação do mundo inteiro, não passava de uma notícia sensacionalista. Mas olha, irmão Celso, quanto também a notícia da guerra, né, que a Coreia ameaça os Estados Unidos, eu ouvi dizer essa semana, não sei se é fato, tá, se é real, mas que a Coreia do Norte declarou guerra ao Japão. O mundo está tensamente debaixo da ameaça das guerras. Bom dia, pastor Lino. Aliás, é novidade essa questão de guerras, rumores de guerra. Parece que alguém já falou isso há séculos atrás. Bom dia, missionário irmão Celso, Wilson, Bom dia. Luiz e toda a turma aí que está nos ouvindo aí e nos assistindo, né, pelo YouTube. E onde quer que você esteja, que a bênção de Deus, a salvação em Cristo venha te alcançar. Não é novidade não. Há quase 2000 anos, o maior profeta, o profeta que devemos ouvir, o profeta que devemos obedecer, o profeta que ouviu a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado, em quem me compraste. É forte isso, né? Forte. Muito forte. E Estevão vai a mais. Diz assim, diz que quem não ouvir esse profeta, a alma dessa pessoa será despedaçada. Pastor Lino, aproveitando aqui a oportunidade, me chama a atenção, que as pessoas ouvem tanta coisa, filósofos... Mas não quer submeter a palavra, né? Não estou dizendo que é proibido você ouvir um filósofo, mas livres pensadores, pessoas que falam o que querem falar, digamos assim, ideologias, filosofias, tantos ias, mas não quer escutar, por exemplo, alguém dizer assim: olha, esse é meu filho amado, ele escutai. Eu vou traduzir isso. Gente, se o mundo desse ouvido à voz de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está à mercê da nossa sociedade. Mas isso é uma outra questão que a gente vai abordar futuramente. A palavra de Deus é a palavra viva, Jesus é a palavra Jesus é a palavra viva que veio ao mundo, e a Bíblia é a palavra escrita. Então, você me fez lembrar do judeu. Jesus disse: vós examinais as escrituras sagradas, mas não quer vir a mim para ter vida eterna. Pastor, olha só, isso é forte, não é? Me faz assim lembrar e ter uma ideia também, como esse mundo é um deserto, né? Um deserto de verdade, porque muitas vozes são ouvidas, não é? Na verdade, as pessoas, eu ouvi uma voz que mandou eu cheirar, mandou eu prostituir, ou então eu enfiar a cara, por exemplo, nos tóxicos, enfim, na bebida. Não, essa é a voz da minha consciência que está mandando eu fazer isso. Mas a voz de Deus mesmo... que é a Bíblia Sagrada, a palavra escrita. Então eu posso entender agora que a palavra fala assim, o profeta que dizia: eu sou a voz que clama no deserto. O mundo é um deserto hoje de verdade, né, de coisas que você deve realmente levar a sério. O mundo vive uma coisa interessante, que as coisas que é para se levar a sério não se leva, né? Os tais valores divertidos. Agora você vê aí o deserto solitário, né? Esse mês é um mês de... parece amarelo, o mês de combate contra o suicídio, né? Não sei se a matéria que está aí com você, essa matéria, mas está aí falando na televisão, falando nas emissoras de rádio e televisão sobre, e parece que é o setembro amarelo, parece amarelo, que fala sobre
como evitar o suicídio, a onda de suicídio. Então, porque deixa a palavra que produz vida, que é Cristo Jesus o Senhor, né? A Bíblia diz, o meu povo errou por duas razões, por deixar-me a mim águas, fontes de água viva, e seguir as imagens de escultura, seguir os deuses. Então o homem envereda pelo caminho mal. E Deus falou, escolhei o bem, escolhei a vida e vivei. Ele até dá opção para o homem. É lindo isso, né? Escolhei a vida e vivei. Bom, Jesus é a vida. Sim. Eterna também. 11 horas e 23 minutos. A gente vai abrir agora o nosso canal lá no nosso WhatsApp. Ouvindo, antes a gente vai passar aqui, só para você dando uma refrescada na mente das pessoas, a pergunta da semana, que é a seguinte: por que os homens fazem as guerras? Agora, irmão Celso, se Jesus não está vindo para ouvinte, para quem não quer, o problema é deles. Para mim, ele está vindo. Hebreus 9, 27, né? Assim como a morte está ordenada aos homens uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também o Senhor Jesus Cristo aparecerá para a salvação para os que esperam. Amém. E é um tema interessante, né? A gente vai até abordar frequentemente, das bandeiras do programa Ponto de Encontro, é alertar aos homens nos nossos dias quanto o maior evento dado entre os homens, que será a volta do Filho de Deus, e que não é ficção, não. Muita gente pensa que é ficção, alguém que vem nas nuvens voando, né? Não parece coisa de cinema, né? Não, mas literalmente, é real o cumprimento das Escrituras. Bom, a pergunta é a seguinte: baseado na declaração do ministro, ou melhor, do ministro, do general Patton, na Segunda Guerra Mundial, ele disse a seguinte frase: a guerra é um massacre entre pessoas que não se conhecem, para proveito de pessoas que se conhecem, mas não se massacram. O general Patton é muito citado lá na América do Norte, nos Estados Unidos, participou da Segunda Grande Guerra e saiu com essa frase antológica: George Patton Jr., né, no caso, né? Bom, então a nossa pergunta da enquete é essa. Baseado também nas declarações do general, e também vamos aproveitar um gancho aqui. O presidente americano dos Estados Unidos, em relação ao ditador coreano Kim Jong-un, estou falando coreano também Kim agora. Kim Jong, me corrija aqui então. Isso mesmo, não Kim tá Jong, ditador norte-coreano, comunista. eu trocando a identidade do homem aqui, olha só. Trump o chama de louco e o acusa de nem se preocupar com a morte do seu próprio povo. E também as guerrilhas urbanas. Então, baseado em tudo isso, a pergunta é essa: o que você acha da guerra? Tem sentido a guerra? Por que os homens guerreiam? Vamos ouvir já nossas respostas aí na rede social? Estão prontos? Maria Borges, Ferreira Gomes, sou católica, participo da paróquia Aparecida de Graça. E os homens fazem guerra porque não tem fé em Deus, não tem amor ao próximo, a ninguém, né? E nós estamos precisando fazer eles entenderem que Deus existe e eles, né, poderiam usar essa guerra, sei lá, não usar a guerra, né? Ser mais inteligente, fazer coisas boas, entendeu? Em vez de estar fazendo guerra, matando. E é isso. Isso, a nossa... uma pessoa que passava em frente ao fórum católica, né? Essa senhora, ela quer dar meu depoimento, sim, eu quero. Estava lá em frente à comarca de Itaperuna, no fórum desembargador Amaro Martins de Almeida. Guardei, tá vendo? E ela gentilmente falou: eu quero participar da enquete de vocês na rádio Itaperuna, no programa Ponto de Encontro. E também ouvimos lá um guarda lá de dentro do fórum. Vamos ouvir também o que ele disse a respeito das guerras. Eu sou o Evangelho da Igreja Batista, parte do ZP. Estamos aqui para dar a pergunta, né? Por que o não faz a guerra? Porque hoje os não estão precisando de Cristo, né? No coração. E temos que orar muito para a população. Então, o fim dos tempos está aí. Pessoas têm que orar com um Brasil melhor, com um mundo melhor. Isso aí fica minha passagem para vocês aqui. Deus abençoe.
Igreja Batista Parque dos Ipês. Eu gostaria você- de mandar também um abraço pro pastor de lá e o amigo Sim. Tiago. Irmã Leijane também, né, que participa também, né, Lino? Eu tive o prazer. Olha, já faça igual nossos internautas, você também que é ouvinte, participando do WhatsApp 998995666. Vamos ouvir mais depoimentos, mais. Não tem sentido. Busca uma justificativa, que é um ego, né? Um eu muito forte. E falta de diálogo, né? Amigo, qual é o seu nome? Gilmar. O Gilmar, lá da comarca de Itaperuna, do Fórum Desembargador Amaro Martins de Almeida, participando também. Olha, canal 22 998995666. Mas vamos ouvir mais, vamos aproveitar rapidinho aí nossos internautas nas redes sociais. Edivar Agostinho da Silva. A pergunta. Olha só, a pergunta é essa. Por que os homens fazem as guerras? Falta de Deus no coração. E tem sentido então as guerras? Não. Por que os homens fazem as guerras? Boa pergunta. Não há dúvida que há ganância. Agora, por que a ganância? Por não conhecer Deus. Essa é a grande razão. Por que o homem guerreia contra o seu semelhante? Por não conhecer a palavra. Por não conhecer a verdade. Porque senão ele saberia que o seu semelhante é seu irmão, filho do seu pai. Porque se ele conhecesse, ele saberia que um dos mandamentos de Deus é amar o seu próximo como a si mesmo. Ninguém joga bomba em si mesmo. Então, por não conhecer a palavra de Deus, é que os homens fazem a guerra. Por causa disso. O dia que o homem passa a conhecer, é como o apóstolo Paulo. Antes ele guerreava contra os seus irmãos. Ele presenciou, sentenciou à morte vários seguidores de Jesus. Mas no minuto em que ele conheceu a verdade, ele não guerreou mais contra os seus irmãos. Porque o irmão saberia que a nossa guerra não pode ser travada contra a carne nem o sangue. Quando Paulo teve um encontro com a verdade, aquele que estava acostumado a guerrear contra os seus, ele deixou de fazer isso, mudou a prática. Aí passou a guerrear contra o verdadeiro inimigo, que é Satanás e seus demônios. Um abraço, aqui é Carlos Bianchini. Abraço a todos e que Deus abençoe. Aí tá aí nosso radialista esportivo Carlos Bianchini, lá na feira, participando também. A gente vai ouvir mais, pessoal. Vamos aproveitar que temos bastante depoimento da feira e também no fórum, quer dizer, a gente não repara não que de repente a gente dá uma de repórter também, mas vamos escutar mais aí depoimentos acerca das guerras, o porquê das guerras. Isaías, eu aqui do Luciano, eu moro na rua Madeu de Café, 365, marca tempo no centro, fica perto da noite ali. A pergunta, por que os homens fazem a guerra? Porque o coração dos homens da terra é só maldoso, é olho grande, inveja, ciúme, fica inveja de tudo, aleluia. Às vezes, glória a Deus, uma coisinha que você tem, glória a Deus, quer tomar aquilo que é seu. Eles não ficam satisfeitos com a dele, porque só tem maldade, ruindade. Quase não precisava, porque se eles tivessem Jesus no coração, se eles crescem em Deus, a vida deles era outra, né? E não viviam nessas guerras, é um querer destruir outro. Vemos que até dentro da própria igreja existe a maldade, a ruindade, um querer tomar o lugar do outro, um querer ser mais que o outro. Não, mas quem é Jesus Cristo, aleluia. Amém. Isso aí, nosso irmão Isaías Luciano, aqui do centro da cidade, participando na feira também, com a sua opinião. Vamos fechar com mais o último? Tem mais dois. Sim, vamos aproveitar então. Eu acho que é falta de Deus, né, no coração. Mas também é cumprimento da palavra de Deus, né? Então eu tomei no momento assim. Itaperuna, na cidade de Deus.
Você ouviu aí vários depoimentos acerca da nossa pesquisa, enquete. Por que os homens fazem as guerras? Você vê sentido algum nas guerras? Bom, e baseado também no que disse o general George Patton Jr. durante a Segunda Guerra Mundial, a guerra é um massacre, pastor Lino, entre pessoas que não se conhecem para proveito de pessoas que se conhecem, mas não se massacram. Gente, quando eu li esse depoimento, a gente já estava tensionado a fazer a pesquisa com essa pergunta sobre as guerras. E de repente, caiu como luva essa declaração. Eu não entendi que tem tudo a ver. Bom, pastor Lino, o que o senhor achou a respeito das respostas dos nossos ouvintes, crentes, católicos e pessoas também que não professam nenhum credo religioso? O que você acha das respostas? Olha, missionário irmão Celso, os ouvintes que estão aí, a Rádio Itapiruna, nos ouvindo e nos assistindo. Por que os homens fazem a guerra? Desde quando o pecado entrou no mundo, entrou todo tipo de maldade. Todos os males que vivemos hoje são fruto lá dos nossos primeiros pais, sobre a desobediência. Quando o homem faz guerra, porque ele tem a ausência da paz. Quem vive em paz, proclama a paz. Quem vive em paz, não proclama a guerra. Então o homem sem Deus, né? E a profecia também do Senhor, haverá guerra em vários lugares. Então tem cumprimento, a Bíblia tem que se cumprir, a profecia do Senhor. Agora, a ausência, agora existe vários tipos de guerra. Existe essa guerra, né, de fronteira, de nações, cada um. As guerrilhas urbanas também. As guerrilhas urbanas, a guerra espiritual, né, que é as guerras invisíveis que os homens não vêem, porque Satanás, o diabo e a serpente e o dragão é um só, com seus demônios, eles são invisíveis. Como você luta contra um inimigo invisível que você não os vê e ele te vê? Aliás, tem até um filme, o Amigo, né, Invisível, né? Me parece até. É isso mesmo, o filme. Como? É um amigo invisível, coisa parecida. Amigo oculto. Amigo oculto. Como é que você. Exatamente, como é que você vence o inimigo que você não os vê? Como é que se conhece as suas armas, as suas artimanhas? Pastor Lino, eu queria ter um desdobramento sobre as guerras, porque muitos alegam assim, mas espera aí, Deus mandou matar aquelas nações, assim quando o povo de Deus tomou posse da Palestina, a Canaã, Deus mandou destruir. E convenhamos, destruir nações, você só faz isso na paz. Não tem como. Guerra. Guerra. Como se explica? Porque as pessoas falam, mas peraí, mas Deus mandou matar em uma certa ocasião. Mas tem que ver, pastor, o contexto em que aquilo foi tratado. Você pode trazer uma explicação? Exatamente. O contexto foi a eliminação de raças tão ruins que fazia sacrifício humano, praticava idolatria, pecados que jamais está escrito, nem na Bíblia eles praticavam. Então nós temos que eliminar. Então, e essas guerras também é a guerra de fronteira. Depois que o pecado entrou no mundo, cada um se cuidando, se defendendo as suas fronteiras, a sua bandeira, meu filho. Agora Ou cuidando dos próprios interesses. Exatamente. Então, você não vê aí o camarada provocando os Estados Unidos, achando que pode tudo. Agora surge aí o Irã também, provocando os Estados Unidos. Então estão aí pertinho do dedo no gatilho. Esperamos que isso não aconteça, mas é bíblico, então não tem jeito. A própria ascensão dos impérios mundiais, eles foram conquistados através de quê? De guerras. Isso começou desde que lá no Éden houve a desobediência dos nossos pais. Lá tem origem. Então o mundo é o que é por causa da desobediência. Exatamente. O pecado. Alguém também, eu achei interessante, pastor, deu uma definição a respeito o homem e seu desejo, sua cobiça. Também isso leva à guerra. Com certeza. Então, por isso que a Bíblia diz, buscai a paz e empenha por alcançá-la. Essa paz, meu amigo, não tem outro lugar. Você pode ter riqueza, você pode ter mansões, você pode ter dinheiro, você pode ser o mais rico, mais bilionário. Se você não tiver Cristo dentro de você, na sua alma, no seu espírito, ela vai clamar por Deus até esse vazio ser preenchido. Só Jesus, a religião não pode preencher, o Papa não pode, o pastor não pode, o anjo não pode, o padre não pode. Só Jesus pode preencher esse vazio que há na sua vida
com essa santa paz. Jesus disse, eu vos dou minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. Você tocou num ponto interessante, pastor. Falando em guerra, a antítese de tudo isso, a palavra antônima, ao contrário, quer dizer paz. Paz. Interessante. E Jesus, Wilson, a certa ocasião, disse assim, olha, gente, eu sou a paz. Exatamente. Ele, aliás, a Bíblia diz príncipe da paz. A minha paz vos dou. Exatamente. São João 14, 27. A gente está falando de guerra, a gente tem uma visão de guerras mundiais. Mas tem as guerras por etnias, as guerras, as guerrilhas urbanas. Não é assim? E as guerras espirituais que ninguém os vê. Wilson, É verdade. o que você tem a dizer a respeito da guerra no sentido mais amplo? Porque quando você fala guerra, a gente pensa só da guerra nação contra nação, né? Países. Mas e as guerrilhas? O Brasil Tem mesmo. até guerra familiar. A guerra pelo tráfico. É verdade, as guerrilhas urbanas, né? Que divide a sociedade de um mesmo estado, de um mesmo país. Eu acho que essa é a pior guerra, porque você declarar uma guerra contra uma outra nação, você está querendo defender a sua, ou está querendo defender o interesse da sua nação. Mas quando há uma guerra dentro do país, é muito pior, porque a sociedade... Guerra civil, no caso. A guerra civil, ela divide a sociedade e acaba causando a grande desigualdade que temos hoje aí. A grande desigualdade que temos hoje no país é por conta de guerras passadas que não foram por interesses pro país, foram interesses próprios. E que hoje a gente vê o reflexo aí. Exatamente. Só no Brasil, Celso, irmão Celso, você sabe disso? Você é sabedor disso? Só no Brasil morre por ano 60 mil assassinatos. Morre 60 brasileiros matando o próprio brasileiro. Rio de Janeiro, Rocinha. Está tudo em guerra. Então, agora, aqueles que estão em Cristo, não. O mundo está em crise, ele está em paz. O mundo está em guerra, ele está em paz. Quero mandar um alô lá para o Léo, da Secretaria de Obra, o Fernando Guimarães, a irmã Marilza Faria, tudo aí entrando ao vivo aí no Facebook com a gente aí, pelo programa Ponto de Encontro. E também, Olino, dentro desse tema que a gente está falando sobre a guerra aqui, me chamou a atenção também, no Rio Grande do Norte, houve uma chacina também essa semana, com mais de... 7 jovens, parece. 7 ou 12 pessoas morreram, uma coisa assim. E também, estava inserido no texto, guerra, foi aprisionado lá no Maranhão, várias toneladas de entorpecentes, né, de drogas, quer dizer, tudo envolvendo violência e, por que não dizer, a violência traz a guerra. Inclusive, eu estava conversando com um pastorinho no dia desses, numa programação, né, e a gente falava sobre o número de policiais mortos no Brasil até agora. Só no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro. Mais de 115. Mais de 115, gente. Vamos acordar. Esse ano. Vamos orar pelos nossos líderes, né, porque os líderes, eles são escolhidos por Deus, né, as autoridades, porque como são eles são as estatísticas, um dia pode ser a gente também. Por mais que a gente ore, não é impossível Deus permitir que a gente seja assassinado, que a gente seja morto. E para confirmar o que você está dizendo aí, olha só, dentro do tema, a gente está falando sobre guerra, falando da guerrilha urbana, olha só o noticiário, e a violência urbana. É uma cena chocante. Em pleno centro do Recife, 2 homens armados com fuzis atiram em um carro e logo após tem um fogo ao veículo com 2 homens dentro. Olha só. É o mundo que estamos vivendo. São Paulo também. Isso é uma guerra ou não é uma guerra? Com certeza, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então, enquanto viver aqui nesse contexto, nesse habitat nosso, você vai ver coisas piores do que estão acontecendo, porque a palavra de Deus, as profecias vão se cumprir. Já estão se cumprindo. Agora, em Cristo, não. Em Cristo, o mundo pode estar de cabeça virada em guerra, você estará em paz. O mundo pode estar em crise, você estará sendo abençoado. Enfim, no mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, e até falando de guerra, e também tem a guerra, você falou da guerra religiosa, a intolerância também. E só para citar aqui, pastor acusado de crime. Novamente em foco a violência e a intolerância. Eu vou perguntar, isso é pregar a palavra de Deus, pastorino? Pastor quebra imagem de centro espírita e vai responder por delito da lei de racismo. Mãe de santo quer tirar os filhos do país. Isso é uma guerra. Isso é um grande erro desse pastor, seja quem for ele, né? Um grande erro. Não se conquista as pessoas desse tipo. É igual um pastor da igreja aí que uma vez chutou a imagem. Eu estava no debate da Rádio Itapiruna,
né? E eu falei, não conquista assim as pessoas. Paulo em Atenas era a sabedoria antiga da Grécia, né? A cultura do saber, mas era idólatra por excelência. Paulo passava em Atenas, esperando no Areópago Tito e Timóteo, viu tanta imagem de escultura, tinha mais de 30 mil deuses em Atenas. Paulo passou e viu um altar que estava escrito em letra maiúscula, ao Deus desconhecido. E Paulo pregou ali, não atacando ninguém. Paulo falou, varões atenienses, passando eu e vendo o vosso santuário, vi o altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus que vós honrais, não conhecendo, é o Deus que eu prego. O Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez o homem, que fez o mar, que fez as fontes das águas, e ali se converteu num casal. Muito bem, pastor Lino. E também a palavra de Deus diz que não é por força, nem por violência, nem por derramamento de sangue. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, inclusive Deus disse, evitai os escândalos. E o que esse pastor fez foi um escândalo, porque ele desonrou ao nome de Cristo. Ele desonrou o nome de várias pessoas que botam o joelho no chão para orar a Deus. Ele pode ter comprometido uma conversão? Uma conversão. Bom, há 11 horas e 50 e... Não 50 não, gente. Peraí, 44. O relógio está correndo. Mas aí dentro do nosso tema aqui sobre guerra, gente... então faz sentido as guerras, irmão Wilson? Não faz sentido. Nenhum. E a guerra começa na nossa mente. O Tiago fala muito bem sobre isso. Você pode ler, pastor, o capítulo 4 de Tiago, enquanto o pastor Lino está abrindo a palavra de Deus, que é o nosso manual, digamos, de fé. É de fé? Fé e prática. E prática, é isso aí. Nosso manual de vida. Então né? vai trazer aqui um pensamento sobre as guerras. Tudo que Deus tinha para falar, ensinar sobre o céu, sobre o inferno, sobre a vida gloriosa na glória, sobre o fogo eterno, sobre a vida além, está na Bíblia. Fora dela, você pode esquecer. A Bíblia está acima do Papa, está acima do padre, está acima do pastor, está acima do anjo, está acima da igreja, está acima dos arcanjos, do querubim, dos serafins. A Bíblia está acima de tudo e de todos. Ela é a palavra de Deus que pode salvar e condenar. Tiago 4. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Uma pergunta, né? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que vos guerreia os vossos membros? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais. E nada tendes, porque não pedis. Pedis não recebeis, porque pedis mal, para guardar, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. E com relação às guerras, nesse primeiro versículo, ele ficou subentendido ou esclarecido que os conflitos do mundo nascem dentro de cada indivíduo. Não é verdade? Exatamente. Começa dentro e pode trazer consequências exteriores. Exatamente. O homem brigando contra si mesmo, a ponto dele se vencer pelas guerras espirituais, indo à loucura do suicídio, indo à loucura de matar seus semelhantes. Exatamente. De promover as guerras, num sentido mais amplo, que são as guerras mundiais. Porque quando se fala em guerra, naturalmente a gente pensa na guerra, aquela guerra mais ampliada, que é nação contra nação. Então, gente, a pergunta, e para dar encerramento aqui à nossa enquete, não faz sentido nenhuma guerra. Não faz sentido nenhum. E o pior de tudo de uma guerra não é nem você atacar outras nações, atacar outras pessoas, porque inocentes vão morrer, às vezes são inocentes cristãos, vão ter um encontro com Deus. Então, mandou bem, então, o general americano, dizendo que as guerras produzem um massacre entre pessoas que não se conhecem, em proveito de pessoas que se conhecem e não são massacradas. Verdade. Isso me leva também a ter um entendimento sobre aquelas elites dominantes. E depois a gente vai falar um outro programa sobre os Illuminati, né, que é uma sociedade secreta, que realmente não tão secreta assim, e que, na verdade, está dando toda a pinta, né, que realmente por trás desse mundo governado existe sim uma elite e de senhores que se dizem acima do conhecimento. Né? Então, guerra é a ausência da paz, a falta da presença de Cristo no coração, porque com Cristo você vai ter problemas, dificuldades, tribulações, aflições, guerras. Porém, você estará sempre com paz na alma
e alegria cheia de glória invisível. E eu gostaria de concluir. A guerra, quando ela é contra uma nação e outra, ela não é o pior. Causa um grande mal-estar, causa um grande efeito negativo, mas o que é pior é você induzir uma nação inteira à guerra. Porque a guerra, o próprio presidente do país, ele não vai para a guerra. Como está acontecendo com a Coreia do Norte. E esses soldados, quando matam alguém, o que pode acontecer com eles? Eles perderem a salvação. Às vezes são cristãos. E se eles não forem à guerra, eles vão presos. Olha só o que presos, podem ser até torturados. O que você está falando tem sentido. Olha só o que esse ditador Kim Jong-un, né, está promovendo no mundo, hein? Ele pode promover uma guerra mundial. Quer dizer, o camarada levando milhares a morrer, a perder a salvação. Devido ao orgulho, devido querer ser o tal ditador, eu posso soberbo. Então Cristo é melhor, porque ele é o príncipe da paz. Romanos 5:1, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E para só encerrar aqui, me chama a atenção que as guerras, quando o povo de Israel era levado a praticá-las, a Bíblia diz que os governantes iam juntos, os reis iam na frente, né? E na frente. É igual hoje. Defender sua bandeira, defender seu povo. O presidente fica sentado no seu trono. Como é que assumiu, né? Como é que ficou refugiado? Né? Como é que foi a história lá? Ficou refugiado num... Às vezes o presidente vai numa guerra, depois que ela começou, para dar ali apoio, para dar ali honra aos seus soldados, para dar ali ânimo. Na presença de Napoleão, numa guerra, a presença dele enfureceria os seus liderados a guerrear e até vencer. Mas hoje, em linhas gerais, não... Hoje em dia hoje é diferente, né? Hoje é tudo pelo computador, toque de dedo, os mísseis estão tudo nos mares. Aí, os que promovem as guerras não vão mais. Vão para frente. Os arsenais de guerra bélico, hoje é só, não é verdade? Mas aí, pastor, os que promovem os cabeças... não vão não. Às vezes ele até esconde como esse ditador covarde da Coreia do Norte. Bom, 11 horas e 49 minutos, não esgotamos esse tema, até porque guerra existe todo dia e vai ser assim até Jesus consumar. E vou dizer mais, quando ele passar o reino para o Pai ainda, porque aí depois que ele volta, vai ter uma batalha depois ainda. Que ele voltar, tem a guerra do anticristo, né? Tem muita guerra ainda, né? Tem, meu Jesus. Então o que se deve fazer, pastor Lino, para você não ficar atordoado com tantas guerras e virão outras? Abraçar o príncipe da paz, viver para ele e, sempre em oração, em Bíblia, na mão, examinando a Escritura. E quem está alegre, o que a Bíblia diz? Cante. Quem está triste, vai orar. Olha, então é isso aí. Ouvinte do programa Ponto de Encontro, você internauta, foi uma breve explanação sobre guerras. E agora você vai entrar nos canais no YouTube, por exemplo, no nosso Facebook, tem lá muitas matérias a respeito, creio eu, da Palavra de Deus, mas também inserir as guerras. Se você quiser ter um conhecimento mais amplo, conforme o pastor Lino disse aqui, leia a Palavra de Deus, né? Aliás, Jesus não é nada mais nada menos do que o príncipe da paz, né? A paz tem até um príncipe, se você não sabe. Bom, vamos chamar o quadro Variedades? Gente. Variedades do Ponto de Encontro. Gente, vamos rapidamente, eu quero bater um bate-bola, né? Tipo um bate-bola. Mas, pastor Lino, você soube que hoje, aliás, não foi hoje, na semana que findou, mas um numerólogo britânico afirmou que o mundo acabaria no sábado. Aí a pergunta é a seguinte: o que você faria sabendo que você iria morrer no dia seguinte? Aí eu vi alguns depoimentos aqui, por exemplo, não dá para levar isso a sério, mas... o que você falou aqui, o seu Paulo, entrevistado? Mas eu beberia um uísque. Não levou a sério nada, né? O outro delegado aqui falou assim: não levaria meu cachorro ao pet shop, como todo sábado. Uma enquete boa, hein? Olha que coisa interessante. Bom, meu amor, o que você faria se só restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Os versos da canção do último dia de Paulinho Mosca, conhece essa música? Qual? A música diz o seguinte: o último dia. E é muito pertinente, né?
Está perguntando, amor, o que você faria se o mundo fosse acabar? Eu Aí pergunto- alguém está dizendo assim, que essa música ficou tão atual mediante aí O que você faria, Luciano? Hã? O que você faria? Já pensou? Se eu fosse morrer amanhã? O que você faria, Wilson? Eu oraria para que pudessem vir comigo outros que estão destinados a não ir, né, para o céu. O que você faria, pastor Lino? A mãe perguntou a mim também. Tanto ele pergunta. Passaria o dia orando, cantando e jejuando, entregando meu corpo, minha alma e meu espírito a Deus. Aqui, alguém disse assim, reuniria a família e faria uma lasanha bem gostosa. Manda pra gente. Não tá. Não consigo acreditar. Desde nova escuto isso. Ô, gente, isso aí não é uma temeridade, alguém que traz umas notícias. A comunicação é uma coisa muito séria. Você é formador de opinião. Com certeza. E vocês acham que isso também pode levar as pessoas, por causa dessa coisa até bizarra, levar as pessoas a não dar crédito também à palavra de Deus? Quando você prega que, por exemplo, Jesus vai voltar, não seria isso também a descrença do mundo, pastor Lino? Sim, a descrença do mundo, a Bíblia fala dos homens que vivem na sua concupiscência, diz, essa história de Jesus voltar, de vindo de Jesus, lá no início do século, lá no início da igreja, você já sabia, nossos pais, até hoje, desde quando nós nascemos, nossos pais falavam, e não aconteceu. Quer dizer, os escarnecedores escarnecem dessa mensagem sobre a vida de Jesus. Mas aqueles que creem, estão se preparando para morrer salvo ou para a volta dele, vão ser felizes eternamente. Olha, gente, rapidamente aqui, corpo de idosa achada morta dentro de sua casa é enterrado. A gente fica pensando assim, que atrocidade, né? Uma pessoa de uma certa idade, dentro da sua própria casa, sendo assim, assassinada. Tem que aguardar, porque a perícia vai achar os criminosos e vão ter o seu lugar merecido, que é a cadeia, né? E se não se converter, terá outro lugar merecido. Mas interessante, pastor Lino, que É as inferno. notícias, a violência tão assim contundente, que está dizendo de uma senhora idosa. Agora, jovem morto em roubo na Zona Norte. E depois fala que uma criança é atingida por uma bala no colo da sua mãe. E tem um policial que matou um atleta, né? Por causa de ciúmes. Olha só que loucura, né? Mas as quantas vai parar esse mundo, hein, pastor? É o que a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Então a visão da igreja é viver, irmãos, 1 João 3, 1 ao 3. Que diz, vê que grande caridade temos concedido ao Pai, para que sermos chamados filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Quem tem nele essa esperança, purifique-se a si mesmo, como ele é puro. Pastor Lino, outra coisa que nos chamou a atenção, rapidamente aqui, a segunda tempestade mais violenta, o furacão Maria, chega nas ilhas do Caribe, com ventos a mais de 250 quilômetros. Em Dominica, ex-colônia britânica, a ilha de 72 mil pessoas foi devastada. A declaração de uma autoridade local é a seguinte: colocamos nas mãos de Deus a sobrevivência da população. É por aí, pastor? Jesus falou sobre isso em Lucas 21, 25 ao 30. Homens imaginarão de terror pela expectativa das ondas que virão do mar. Está aí. Tudo isso é a palavra de Deus. Tudo cumprindo, moças. Cada dia nós temos que ficar mais perto de Deus, buscar o Senhor, pregar a palavra, porque Jesus vai voltar. E os que não deram crédito vão abrir os olhos e o entendimento quando acontecer. Aí vai ser tarde demais. Espero que isso não aconteça com você, que você aceita Jesus o mais rápido, agora na sua casa, e prepare a sua vida para o encontro com Deus, ou pela morte, ou pelo arrebatamento, para você ser salvo da condenação do fogo eterno. Não existe 3 lugares, céu ou inferno, e você decide enquanto tem vida. Ainda me chamou a atenção, a crise fecha muitos imóveis no Brasil. No Rio de Janeiro, quase 10 mil imóveis foram fechados entre janeiro e agosto. Causas: a falta de segurança, a violência e roubo de cargas. E assaltos. Aí me chamou a atenção aqui outro detalhe. Mais de 300 presos foram soltos no Rio Grande do Sul, por não ter onde ficar. Uma notícia atrás da outra. E, olha, roubos, tráficos, está dizendo assim, olha. Em Gravataí, mais de 20 homens estão presos dentro de viaturas. Então, você está percebendo que há uma disfunção, vamos colocar assim,
Exatamente. na questão do funcionamento das instituições, né, como segurança, e realmente nós estamos à beira de um caos. O mundo está bêbado, né? Espiritualmente. Cambaleando. Espiritualmente. Olha só, presos em viatura, porque não tem um presídio decente para abrigar, né? Até com decência, vamos colocar assim, né? Alguém pode pensar assim, mas o preso deve ser bem tratado, pastor? Preso? Ser bem tratado? Não, ele tem que cumprir o que está na lei. Sim, mas Agora, vai ficar jogado ao lado da viatura? A lei tem que ser cumprida, o que está na Constituição, no Código Penal. Agora, minha preocupação tem que dar o lugar merecido. Tinha que ter prisão perpétua, prisão agrícola, para que os presos pudessem plantar, pastor, se alimentar dali. Prisão, essa falando agrícola, está dentro da viatura policial? Quer dizer, Não, a fonte de estrutura é... com certeza. errante. A questão é a seguinte, é o preso pagar pelos custos que ele gasta do povo. É isso que eu gostaria de ressaltar. Mas também não tem que ter um lugar onde ele possa cumprir a pena ou ficar dentro das viaturas, nos Trabalhar para se alimentar, para se cuidar. Não é tirar o dinheiro do imposto do povo que paga honestamente e que às vezes ganha mal e vive mal. Sim, mas eu digo assim, porque não tem recurso. O tratamento é esse, ficar nas viaturas, dentro das viaturas, nos pátios dos presídios, é ali que os presos têm que ficar? Não, ele tem que ficar dentro do presídio, dentro da cela. Deixa eles ficar lá até que os presídios sejam construídos, mas solto não pode. Tem até o direito de visita, né, como está na Constituição, banho de sol, mas que ele pague pelos gastos deles, que é cobrado pela própria sociedade que paga o seu imposto honestamente e que nem sempre é bem tratado pelos seus patrões e ainda ganha mal. E há, inclusive, uma gritaria geral aí das autoridades que isso está aumentando a crise por motivos como deslocamento de polícias para atender escolta de presos, deixando de assistir a população no quesito de segurança. Ou seja, você fica desassistindo a população em detrimento também de preso, de alguém que está conturbando a ordem pública. Enfim, a coisa não está funcionando como deveria ser. O estresse também, algumas autoridades de segurança têm dito que os agentes policiais estão sendo submetidos a um estresse violento com essa falta de estrutura, levando muitos deles a ficarem doentes. É um problema sério, né? E eu não sei, e paralelamente a isso, estamos num Rock in Rio, né? A Rocinha praticamente tomada, uma crise sem precedentes na segurança, contra a segurança no Rio de Janeiro, mas do outro lado se faz um Rock in Rio, Luiz, como se nada tivesse acontecendo. Bom, isso aí é uma questão que a gente está só colocando aí na mesa para vocês avaliarem. Bom, quarta-feira tivemos uma notícia interessante. A Europa sob tensão. Referendo sobre a independência da Catalunha, olha só, já não é de hoje que a Espanha está passando por esse problema aí, que a República Basca, lá onde é chamado País Basco, quer separar de qualquer maneira o território espanhol. E vai ser agora em outubro o plebiscito que vai apontar se cidades como Barcelona, por exemplo, né, deixe de pertencer à Federação Espanhola, criando assim um outro país. O governo não reconhece a legitimidade nesse processo. Então, o troço ainda vai render. Prisões na Inglaterra. A polícia britânica prendeu 3 dos acusados pelos atentados. Olha, por isso que nós dissemos aqui nessa manchete, a Europa sob tensão. Enquanto isso, há um grupo separatista lá em Barcelona querendo separar Barcelona, aquela região basca ali, do restante do país. Reunião da ONU segue com muita expectativa nos resultados que podem definir questões inquietantes do mundo tenso em que vivemos. O discurso violento de Trump ameaçando a destruição total da Coreia do Norte e criticou duramente o presidente da Venezuela, acusando-o de um ditador quanto mais. E o presidente brasileiro saiu de fininho quando lhe perguntaram sobre a segunda denúncia proposta pela Procuradoria-Geral. Bom, esse é o mundo que nós estamos vivendo, né? E foi colocado muito de maneira
apropriado pelo pastor Lino, tudo porque não querem ouvir o príncipe da paz. Agora, outro tema que promete esquentar os bastidores nos próximos dias, o aborto está por um triz. Olha, a discussão sobre a legalidade da lei que proíbe definitivamente qualquer tipo de aborto, lei proposta pelo deputado Jorge Tadeu, até casos como vítima de estupros, quando a mãe corre risco também de morte, e a outra situação, quando a criança for diagnosticada com aquele problema de como a criança for acéfalo, ou seja, tiver algum problema no seu cérebro, que ela não é possuidora de cérebro, vamos colocar assim. A pergunta é a seguinte: e a mãe, que é a parte interessada, não é ouvida? Vamos deixar para os nossos ouvintes, você pode participar também da enquete do programa Ponto de Encontro. O que você acha do aborto? Ou seja, estão querendo vetar o aborto, até mesmo naqueles casos em que, já citamos aqui, a mulher for vítima de estupro, quando a mãe corre risco de morte e quando a criança for diagnosticada com aquele problema no cérebro, ou seja, quando o cérebro é acéfalo, ou quando a criança é acéfalo, eu vou ler melhor, não tem a formação do cérebro, me perdoe aqui. Bom, em quem confiar? Agora foram os funcionários da Caixa Econômica que criaram uma movimentação bancária com nomes falsos após entrar em contas bancárias de clientes, desviando quase R$1 milhão. Até agora, 2 agentes da Caixa receberam ordem de prisão. Bom, INSS, Correios, IBAMA já tiveram investigados por formação de quadrilhas ou por corrupção. Até as instituições, aquelas que eram bem cotadas quanto à credibilidade, estão hoje sobre ameaças de corrupção. Está difícil, né? Um detalhe chamou atenção também na semana que passou. Olha que coisa interessante. E as mortes em Araçatuba. Vítimas: 2 crianças picadas por escorpiões. E segundo o noticiário, segundo autoridades locais, mais de 200 pessoas já foram picadas pelos escorpiões. Gente, e a saúde pública? Como é que fica? 200 pessoas picadas por escorpiões. Outra coisa, o epicentro do terremoto que abalou mais uma vez o México, na região de Morelos, a pouco mais de 100 quilômetros da cidade do México, que há exatos 22 anos atrás era sacudida pelo terremoto, um dos mais violentos das Américas, quando naquela ocasião, em 1985, morreram cerca de 10 mil pessoas. Esse terremoto foi de uma intensidade de 7,1 na escala Richter. Até agora, 200 mortos, podendo aumentar este número. Mas o que assustou realmente foi vendo aqueles prédios assim desabando como papel. Você viu aquilo, Luiz? Um papel, uma coisa assim assustadora. Prédios inteiros caindo como se fossem blocos de papel e balançando de um lado para o outro como se fossem brinquedos. Olha, é uma coisa assustadora. Mas tudo isso, cumprimento da palavra de Deus. Você está ouvindo o programa Ponto de Encontro, 11 horas e 6 minutos. Aliás, 11 horas. 12 horas, a gente não está no horário de verão não, tá? 12 horas e 6 minutos. Esse é o quadro Variedades, aqui citando, né, acontecimentos da semana e tentando assim contextualizar com a Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito de tudo isso? Tudo isso já está prescrito, irmãos. Tudo isso já estava predito na palavra de Deus. Violência, guerras. Isso é um despertamento para você. Ou seja, para você saber que essas coisas não estão ocorrendo por acaso. Há muitos séculos atrás, a própria palavra de Deus já nos dava essa direção. Bom, e agora? O Rio realmente... Será que tem jeito para o Rio, Luiz? Tem jeito para o Rio de Janeiro, gente? Olha,
Mais de 6 mil soldados das Forças Armadas estão no Rio de Janeiro, na maior favela do mundo, a da Rocinha. Soldados do Exército e das Forças Armadas disputam, aliás, há uma disputa pela região. Rogério Avelino, chefe do tráfico na comunidade, e o outro que está preso. Então, eu fico pensando no deslocamento de tantos soldados assim, como é que fica o patrulhamento das ruas? Se bem que alguém que sai do quartel, né, Luiz? Forças Armadas, eu não sei se isso é realmente o que realmente precisa ser feito, mas numa emergência, alguma coisa precisa ser feita. Bom, vamos agora para a palavra de Deus? A palavra de Deus em foco. Bom, a palavra de Deus nos aponta para um futuro auspicioso. Em meio a esse emaranhado de problemas, de crises, a crise é uma realidade, não é um factóide, não é a mídia que planta, é uma constatação. Nós somos de uma geração privilegiada porque, além de contemplarmos com nossos próprios olhos coisas que foram ditas há cerca de séculos, dos dias em que estaríamos vivendo, e temos à mão a palavra de Deus também para nós examinarmos, e nos causa assim uma estranheza, até mesmo um espanto, como nesse emaranhado de problemas que vivemos, crise social, política, econômica, moral, crise até existencial, o homem já nem sabe mais quem ele é, não precisamos nem entrar em detalhe aqui. Ou seja, eu fico observando a palavra de Deus, como essa palavra ela é verdadeira. Jesus falou assim, olha, eu sou a verdade, examinais as escrituras porque cuidais ter nela vida eterna. E de repente, nesse deserto de soluções, os homens têm tentado, até homens assim, que se esforçam, são os benfeitores da humanidade, vamos colocar assim, né? Existem homens que realmente têm propostas boas, né? Tem assim uma vontade de fazer alguma coisa, ou seja, a palavra certa, bem intencionados. Mas é lamentável dizer que o mundo não pode viver de pessoas somente bem intencionadas. Se não tivermos realmente a palavra de Deus em nós, se a palavra de Deus não nortear a nossa conduta, daí não vai passar de apenas esforços humanos para tentar fazer alguma coisa. E a gente vai perceber que sem Jesus realmente não dá. E a palavra de Deus nos fala que Jesus, numa certa ocasião, disse assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E parece que o homem é tardio em compreender isso. Uma verdade que não passa numa cadeira filosófica, não passa nem sequer por ideologia de vida, mas é o próprio Criador, na pessoa do Senhor Jesus, falando, olha, gente, sem mim vocês não poderão fazer rigorosamente nada. Os esforços serão insanos, os esforços serão inglórios, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Daí se depreende que o homem não pode ter vida, não pode ter caminho, e não pode também ter verdade sem Jesus. E nesse emaranhado de problemas que enfrentamos, a nossa civilização, há um convite de Jesus em São Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu vou ler para você que tem uma Bíblia em casa. Olha se vale a pena ouvir o convite de alguém que tem poder. E Jesus disse também nos evangelhos, é-me dado todo o poder. Na terra até tem alguns homens que têm poder, não é mesmo? Os governantes, os imperadores, enfim. Mas e nos céus? Meu amigo, eu estou falando de alguém que tem poder nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é conto de fada,
Não é simplesmente uma quimera, uma utopia, mas é o próprio Deus que ratifica a sua palavra. Então está escrito assim em São Mateus capítulo 11, para um mundo perdido, para um mundo sem solução, falham as ideologias, falham as tratativas. A ONU, por exemplo, não está conseguindo colocar o seu projeto desde a sua fundação em prática, porque os homens falam na ONU em paz com armas de guerras. Bom, então você fica com essa palavra de São Mateus capítulo 11, Jesus falando, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vale a pena, ouvinte, você ficar com esse convite amável de Jesus Cristo. Não só um convite, eu entendo que está aqui inserido a nossa vida, a nossa existência. Não há vida sem Deus, não há paz sem Deus, não há caminho sem Deus e não há verdade sem Deus. Jesus continua sendo, ontem e hoje, a solução para todos e quaisquer problemas existentes no momento e os futuros para a humanidade. Jesus veio ao mundo para isso, salvar o homem, salvar da perdição, do engano, da mentira. E nós sabemos muito bem por que Jesus agora, com entendimento muito assim, alicerçado na palavra, ele diz que ele é a verdade. Quanta mentira esse mundo produz, quanta farsa, quanta hipocrisia. Precisava que alguém entrasse em cena. E esse alguém, há 2000 anos atrás, já veio ao mundo para te dar esperança. Você não precisa se sucumbir diante das promessas que são falíveis. Os homens falham, as filosofias passam, as ideologias também. Mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Que você possa, nesse dia, nessa tarde de domingo, dê ouvidos à voz de Deus. Jesus, ele é pastor que apacenta a sua alma. A sua alma precisa de descanso. E se a vida fosse só terrena, meu amigo, talvez 100 anos, 80 anos, fossem o suficiente. Mas o problema é que Deus nos chama para uma vida eterna. E como você vai ingressar nessa vida eterna? Com Deus ou sem Deus? Jesus é esse caminho. Aceite-o no seu coração nessa tarde e você vai ter paz. A primeira coisa que você vai receber é paz. Aquela paz que homem nenhum pode dar, que tratados nenhum podem dar. Mas a palavra de Deus, na pessoa de Jesus, você é alcançado por essa paz. Que Deus possa abençoar o seu dia e até o próximo domingo, querido Deus, em o nome de Jesus. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus.